Olá pessoal, bem-vindos a esse novo vídeo. Esse vídeo eu estou fazendo mais ou menos como uma introdução para minha próxima série de vídeos que vão tratar de marchetaria para o violão clássico. E eu vou começar falando desses dois livros que são realmente recursos maravilhosos para todo mundo interessado em construção de violão clássico e nesses detalhes, principalmente de marchetaria. Esse livro se chama 34 violões clássicos em tamanho natural, ou 34 Classical Guitars in Real Size, publicado pela editora Camino Verde, pelo senhor Alberto Martínez, que é um grande artista, porque ele faz toda a parte de fotografia, edição, escreve os textos e realmente assim é uma qualidade fora do comum. Vocês estão vendo aí que o nível de detalhe, né? E o grande lance desse livro para mim é que você tem uma foto do instrumento no seu tamanho natural, ou seja, ele é exatamente a cópia do tamanho do instrumento. Então, por exemplo, se você quiser tirar o formato para fazer um molde desses instrumentos, você pode tirar diretamente da foto. Todos os detalhes, né, formato da cabeça, largura do braço, você pode medir diretamente da foto que elas vão te dar exatamente as medidas naturais do instrumento. No caso aí vocês estão vendo um violão Torres, que pertenceu ao guitarrista Miguel Lobé, que foi um instrumento que o Hauser usou para fazer os primeiros instrumentos em estilo espanhol que ele fez. Inclusive deve ter sido desse instrumento que ele gerou o Hauser que o Segovia usou durante uma grande parte da sua carreira. Esse aí, no caso, é o Manuel Ramírez, que dizem que foi inclusive feito pelo Santos Hernandes, né? Mas ele é exatamente do mesmo ano e tem os mesmos detalhes e o mesmo modelo do violão que o André Segovia tocou antes de adquirir o violão Hauser, que ele tocou durante muitos anos. Então, assim, realmente você vê o nível de importância, né, desses instrumentos e você vê que você pode tirar tudo quanto é detalhe diretamente dessas fotos aí. É uma coisa, assim, realmente fantástica. Eu queria ter tido isso anos e anos atrás para poder copiar uma série de detalhes. Esse aí é um violão do próprio Santos Hernandes e vocês podem ver, assim, pela qualidade das fotos, o nível de detalhes que você tem acesso com essas fotografias. É uma coisa realmente fantástica. Esse livro eu não ganhei, eu não tenho assim nenhuma associação com a editora. Eu comprei o meu exemplar e eu vou te dizer, não é um livro barato, mas assim, é um livro muito importante para quem tem interesse nesse tipo de trabalho. Eu acho realmente assim fora do comum. Esse aí é um outro luthier e eu estou mostrando o trabalho desse cara porque esse tipo de trabalho de borda que ele está colocando aí é das marchetarias que eu quero mostrar como é feita. Então a gente vai tratar nessa nova série de vídeos sobre esses trabalhos de borda, a escadinha, que é um tipo de marchetaria que o Torres usava muito, aquele espinha de peixe, que é uma outra marchetaria que o Torres usava muito. Então eu quero ensinar não só isso, mas assim, os mosaicos e outras coisas. Eu quero ensinar como tudo isso aí é feito
para que vocês possam fazer os seus próprios trabalhos em casa e parem de comprar esse tipo de coisa, né? Esse outro livro é talvez um dos livros mais importantes que eu já adquiri na minha vida para o meu trabalho de loteria, e eu devo ter ele há mais de 15 ou 20 anos, que é o livro de José Luiz Romanilli sobre o Antônio de Torres. Realmente é um livro fantástico. Ele trata da história da vida do Antônio de Torres. Depois ele fala também sobre o desenvolvimento da loteria, né, no século passado, sobre todos os caras importantes na loteria de violão clássico. E ele fala sobre madeira, ele fala sobre o processo do Torres de construção de instrumentos, ele fala sobre as estruturas que o Torres usava e oferece assim várias coisas, medidas e etc. Ele fala sobre os tipos de marchetaria que o Antônio de Torres fazia para os instrumentos dele e mostra várias coisas em detalhes. Não são detalhes assim tão, vamos dizer, tutoriais, né? Não muito fácil de aprender, mas eu digo que eu aprendi muita coisa a partir desse livro, né? Juntando com outras informações de outras fontes, eu consegui aprender a fazer quase tudo que o Torres fazia nos seus violões. E esse livro realmente foi muito importante para mim. Ele foi uma mudança de paradigma no meu aprendizado de loteria. Inclusive, esse violão aí, esse aí é a planta do instrumento que a gente construiu, o FE19, na série que eu tenho aí no YouTube, mostrando todo o processo de construção de violão. E uma outra coisa muito legal que esse livro traz, fora todos esses detalhes de construção, é que o Romanilli teve o trabalho realmente árduo de catalogar todos os instrumentos que ele conseguiu encontrar ainda existentes do Antônio de Torres. Então ele realmente deve ter andado muito para lá e para cá pelo mundo para poder achar esses instrumentos, porque no final do livro ele tem um catálogo dos instrumentos do Antônio de Torres, e nesse catálogo ele traz geralmente ou uma foto ou foto de algum detalhe, mas ele traz assim várias medidas relevantes de cada um desses instrumentos que foram encontrados. O Antônio de Torres tem o trabalho dele dividido em primeira época e segunda época, né? E tem assim uma centena de instrumentos que ainda existem, que não foram destruídos pelo tempo. Mas esse trabalho aí, ele traz várias medidas relevantes, tipo largura do tampo, o comprimento da caixa e etc. Comprimento de escala. Então, eu recomendo muito esse trabalho.